Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dizer, o vosso podcast de literatura, conversas, poesia e muito mais. O primeiro convidado de 2025 é o Ricardo Farinha, jornalista freelancer, ex-editor executivo da NIT, uma das figuras principais do jornalismo em Portugal sobre música e hip-hop. Autor do livro best-seller Hip-Hop Tuga, 40 anos de rap em Portugal. Conversámos sobre o estado do jornalismo em Portugal, as dificuldades da profissão, o estado do hip-hop, a relação entre a poesia e o rap. Elencaram-se muitos nomes e o Ricardo acabou por delinear um plano para o futuro. Acabámos, como sempre, com poesia. Espero que gostem. Foi a tua primeira experiência no mundo editorial? Enquanto autor? Foi. Mas tu já tinhas a experiência de freelancer enquanto jornalista? Antes de te mergulhares na cena de... Sim, aconteceu um bocadinho livro. ao mesmo tempo, ou seja, eu escrevi o livro quando ainda não era freelancer e depois coincidiu o livro sair quando eu já estava, por aí, há 6 meses a trabalhar em freelance. Ok. E imagina, estavas-me a perguntar se eu vivo disto e se vivo bem. E este primeiro ano foi o primeiro ano em que de facto senti que, não até necessariamente no livro, porque eu deixei de vender o meu primeiro independente para aí em março, porque foi na altura em que falei com a editora. Eu tinha assinado de contrato do ano passado e falei com a editora: olha, vamos escrever um livro juntos. E ficou no limbo este primeiro independente que eu andava a vender sozinho. E que para todos os efeitos era a minha maior fonte de rendimento. Porque eu vendia a cena pelo Shopify e recebia todos os dias e era ali um sustento fixe. E eu decido em março, nós temos uma conversa de, olha, se calhar escrevemos o livro para apresentar na Feira do Livro de Lisboa, que é em junho ou julho, e portanto eu pensei, não vou fazer mais nenhuma edição, isto vai correr bem. Chega a julho, o livro não é editado, porque eu atrasei-me a escrevê-lo, e só saiu agora em outubro. Então eu podia ter feito de facto mais uma edição e estar melhor financeiramente do que estou agora, se tivesse continuado com o primeiro livro, mas escolhi não o fazer e pronto. Então, Mas ainda podes recuperá-lo, não é? Agora não vale a pena fazer. Já pensei nisso, fazer mais uma edição agora, mas o objetivo é pô-lo também dentro da editora e voltar a reeditá-lo da mesma forma que este primeiro e que o teu também está, que no fundo é a distribuição geral por todas as livrarias. Faz diferença, não achas? Isso é uma excelente questão, porque depois já mergulhamos também sobre isso, mas eu como um bom adepto do hip-hop e principalmente daquela época do hip-hop puro e duro e safoda às editoras e independente stuff, eu tinha esta mentalidade de que, ok, não preciso bem, não é? Já estou dentro de um nicho que é a poesia, e eu ouvia todas estas pessoas e editores a dizerem que a poesia é o género que menos vende, é o género que as pessoas menos leem. Então eu pensava, ok, então eu já consegui fazê-lo sozinho. Se estas pessoas que têm os livros nas grandes superfícies, etc., não o conseguem vender e eu consigo, se calhar não preciso bem das editoras. E agora apercebo-me de que... Faz alguma diferença? Faz um bocado, pá. Eu acho que depende muito dos casos também, não é? Porque tu trabalhas-te muito bem enquanto autor, não é? No sentido em que comunicas muito com o teu público e constróis essa comunidade à tua volta, acabas por ter essa vantagem que é fruto do teu trabalho e acabas por te posicionar nesse sentido e acabas por chegar diretamente às pessoas, não precisando de tanto intermediários. Pessoas como eu, que neste caso fiz um livro e o livro é uma coisa que não é nada pessoal, não é? É sobre um tema. As pessoas compram este livro não é por causa de mim, é por causa deste tema. É outro tipo É discutível essa afirmação. Não achas? Está bem, pode haver exceções, mas em geral não, acho que é o tema que vende. Não, é o tema que vende, mas é o facto de ter vindo de ti faz com que tenha... Não, é verdade. Faz com que tenha um peso um bocado diferente no imaginário das pessoas, principalmente daquelas que estão dentro, mais uma vez, dentro da cena do hip-hop
E o livro, para ter vendido como vendeu, obviamente que saiu depois da cena do hip-hop e muita gente comprou sem saber sequer quem era o Ricardo Farinha. Mas eu acredito que grande parte do sucesso veio exatamente do trabalho que tu tens feito ao longo destes últimos 10 anos. 10 anos. Portanto, tens 29, desde os 19, em colocar-te como uma das principais vozes naquilo que é o jornalismo do hip-hop em Portugal. Sim, é verdade, mas como tu sabes, o papel do jornalista muitas vezes é anónimo, não é? Claro que depois há pessoas que tornam-se referências ou especializadas numa área ou noutra, e eu inevitavelmente tornei-me nesta especificamente, que também é um nicho, apesar de ser um nicho grande, este tema, não é? Do rap em Portugal. Mas muitas vezes as pessoas leem os artigos e não estão a olhar para o nome que está lá, não é? Também acontece muito isso, e o mesmo acontece com um livro como este, que as pessoas, há muita gente certamente comprou pelo tema, porque é um tema que lhes diz alguma coisa, ou porque queria oferecer a alguém que sabe que é fã, mas não foi por ser eu, e também não foi esse o meu objetivo. Não é? Isto é um bocado uma extensão do meu trabalho enquanto jornalista, e há aquela regra, aquela máxima clássica do jornalismo, que é: o jornalista não deve ser notícia, não é? Ou seja, não deve estar no holofote. Certo. Não deve ser o foco principal da... Claro, é o tema em si que interessa, sobretudo. E eu concordo um pouco com isso. E quando... Ok, queria falar mais à frente sobre isto, mas podemos falar agora. Tu escreveste o Hip Hop Tuga, 4 décadas de rap em Portugal, com a Iguana, que é uma chancela da Pinguim. De quem é que surgiu a ideia? Foste tu que te chegaste à frente? Foste tu? Fui eu. E foste à procura de várias? Ou tu sabias que se calhar querias trabalhar exatamente com, neste caso com a Pinguim, ou com alguém dentro da Pinguim, e abriu-se esta porta? Foi muito simples. Eu tive uma sorte e um privilégio grande, porque eu tinha trabalhado com a Diana Garrido na NIT, na revista onde ela tinha sido minha editora lá, e ela entretanto saiu do jornalismo e foi trabalhar para a Penguin. Então, quando eu tive a ideia de fazer este livro, eu só fui bater àquela porta, porque eu dou-me super bem com a Diana, e ela gostou logo da ideia, e passado algum tempo ela conseguiu aprovação interna. A Iguana ainda não existia, estava a ser criada entretanto, porque houve uma reestruturação também da Penguin, que se juntou ao Grupo 2020 nessa altura. E depois os astros acabaram por se alinhar, ou seja, eu tive muita sorte no sentido em que não tive de bater a mais nenhuma porta, porque tinha ali uma porta aberta, pelo menos para ouvirem as minhas ideias, porque eu conhecia e dava-me muito bem com a Diana Garrido, e ela adorou a ideia e conseguiu, não sei como, não sei se foi muito fácil ou não, vendê-la internamente dentro da editora, e depois acabou por correr bem, pronto. A Diana Garrido, por acaso, foi uma das editoras com quem me... Editoras dentro da editora. Sim. Com quem me encontrei ao longo dos anos, quando houve esta possibilidade de pensar em editar um livro. Mas só para te dizer, o peso foi mais por ser ela, a pessoa. A Diana a chegar-se à frente com a ideia dentro da editora. Não, no sentido de... Ou seja, eu queria, acima de tudo, editar. Depois, conhecendo a Diana, gostava muito de voltar a trabalhar com ela, e achei que ela seria uma boa editora para um livro meu. E depois, em segundo plano, ou terceiro, eu também gostava, identificava-me enquanto leitor, não é, da Penguin. Gostava da comunicação deles, do posicionamento, também o facto de ser uma editora grande e cada vez maior em Portugal também me agradava. Portanto, foram todos esses fatores, mas foi muito simples, não é? Foi apresentar a ideia e de repente estava aprovada e estava a assinar contrato. E nunca pensaste em fazê-lo sozinho? Não. Nunca te passou pela cabeça? Não. E mesmo hoje em dia percebo que teria óbvias vantagens, mas eu acho que, e voltando àquilo que estavas a falar das editoras no campo da música, relacionado com essa questão anti-editoras do hip-hop, não é? Que hoje em dia já não é bem assim, mas eu acho que se há mercado em que as editoras ainda têm um papel preponderante, é o do livro, no sentido da distribuição. Acho que ainda não é um mercado artístico em que o objeto
é ainda Ainda a tem principal. uma relevância muito maior do que tem, por exemplo, na música. Claro. Em que já ninguém vende CDs, em que já ninguém... É uma coisa de nicho. O vinil voltou, mas também Mas é digamos, um é nicho. Mas o livro continua a ser. livro Continua a tem- vender-se mais livros físicos do que e-books. Exatamente. Que foi uma coisa que na altura, quando surgiu os e-books, se achava que seria a morte do livro e acabou por não ser. E é nesse sentido que eu acho que uma editora é importante para a distribuição. E que, certo, Além do resto do processo, resto do também pode processo, ser importante, exatamente. obviamente. Ou seja, neste caso foi. tudo aquilo que de logísticas e de marketings, etc. Mas é sempre duro que agora estando no meio, há perguntas que eu quero fazer que têm que ser feitas em off, não podem ser feitas aqui. Para mim podes fazer. Não, mas por mim não posso. Em quanto tempo é que o escreveste, ou quanto tempo é que demoraste? Porque, e se calhar antes disso, tenta só explicar um pouco do que é que tu tentaste fazer com este livro. A forma como eu olho para ele, e já o li, para mim é a melhor biografia daquilo que é o hip-hop Tuga. Não sei se tínhamos mais alguma biografia feita até hoje. Sim, normalmente o termo biografia refere-se mais a uma pessoa específica, Certo. Não é? Ou uma banda, por exemplo. Neste caso é quase uma comunidade, não é? Um movimento musical. Uhum. Uma coisa além disso. Não sei, há quem chame pseudo-enciclopédia ou um guia, não sei bem qual é que é o termo correto. Como é que tu lhe chamas? Não sei, já usei todos estes termos para descrever, na verdade. Quando comecei a pensar que faria sentido fazer um livro sobre este tema, também pensei em fazer um livro mais, não diria mais convencional, porque este formato também não é assim tão fora da caixa, mas no sentido de ser uma coisa, um texto mais corrido. Uma narrativa quase. Sim, quase como se fosse um artigo longo, não é? Muito longo, com o mesmo tamanho, mas uma coisa mais de texto corrido, com entrevistas pelo meio. Interligado. Exatamente. E há espaço para esse livro. Mas naquela altura, e tendo em conta que eu já fiz a proposta para este livro em 2021, em junho, acho eu, portanto já foi há algum tempo. E já andavas a pensar nele antes disso? Há quanto tempo? Não foi muito tempo. Foi uma ideia que eu tive e rapidamente sentei-me com a Diana e propus. Nessa altura. Mas gostava desta ideia. Eu tinha um livro que o meu pai me tinha oferecido há uns bons anos, que chama-se A Encyclopedia of Punk, que tem um pouco esta estrutura. Não é cronológico, está por ordem alfabética, mas tem um pouco esta estrutura de ter descrições, perfis das principais bandas, dos principais clubes, editoras, iniciativas que marcaram, naquele caso, o movimento punk ao longo dos anos, que foca-se nos Estados Unidos e Inglaterra, no Reino Unido. E esse foi o livro que me deu, sobretudo, uma inspiração em termos de estrutura. Porque eu era fã desse livro, também tinha uma componente visual bastante forte, muitas fotografias, muitos elementos gráficos, e era algo que eu também me agradava bastante. E foi por aí que comecei a pensar que essa estrutura poderia fazer sentido, e também me defendia um bocadinho, não é? Também estava preocupado com isso. Como assim? Ou seja, exatamente. Defendia-me enquanto autor. Autor. No sentido em que, apesar de eu, justamente agora, não é? Estar a escrever sobre isto há bastantes anos e conhecer praticamente toda a gente que está, de uma forma ou outra, ativa neste movimento, defendia-me um bocadinho porque são temas que, apesar de tudo, muita gente leva muito a sério, e eu também. E é uma grande responsabilidade falar deste tema para as pessoas que estão dentro do movimento, que o vivem diariamente, intensamente. É mesmo uma responsabilidade. E nesse sentido, se eu fizesse o tal livro de um texto mais narrativo, mais interligado, eu acho que inevitavelmente a minha própria visão, a minha própria perspectiva ia estar muito mais marcada, exato. E eu achei que poderia fazer mais sentido uma coisa mais distante. Okay. E eu tentei não colocar muito a minha voz, digamos, neste livro, de propósito, porque queria que fosse uma coisa mais imparcial e que fosse uma coisa mais de registro de memória, não é? Porque muitas destas histórias, destas pessoas,
não tem propriamente... A informação que existe está muito dispersa, algumas coisas nem sequer estão bem registadas, estão em entrevistas. Quase histórias orais apenas. Sem dúvida, é uma coisa muito ligada à tradição oral e era muito no sentido de deixar memória, deixar registro, deixar uma obra no fundo que pudesse imortalizar um bocado uma série de histórias e de pessoas. Claro que depois, pelo espaço que tive, não deu para ir a tantas histórias como poderia ter ido, ou não consegui aprofundar tanto, algumas que claramente mereciam mais espaço, mas pronto, mas estou satisfeito e acho que é um livro que faz todo o sentido, porque lá está, não existia sequer uma pedra, digamos, base para depois fazer livros se calhar um bocadinho mais à frente, o próximo passo. Havia outros livros sobre este tema, livros académicos de sociólogos, antropólogos que olhavam para o rap mais dessa perspectiva, muitas teses transformadas em livro, muitas, meia dúzia, algo por aí, mas também não olhavam para a coisa de forma abrangente, era aquele período, aquela região, aquela geração, não era uma coisa que olhava para tudo o que já tinha sido feito. E também, claro que hoje em dia é mais fácil porque já aconteceu tanta coisa. Sim, já há muito mais história do que se calhar havia antes. E de todas as histórias que tu tens no livro, qual é que foi a mais difícil ou de arranjar ou de tratar? Ou se calhar das duas, podem ser duas diferentes. Eu acho que tratar o exercício, o desafio foi sintetizar histórias muito longas e transformá-las em 3 páginas ou 4 ou 5. Acho que esse foi o maior desafio em termos de tratamento das histórias. O resto, as mais difíceis foram aquelas em que não havia informação nenhuma e eu tive de fazer as entrevistas às pessoas e algumas foram mais difíceis no sentido, porque há muitas pessoas que foram importantes e que a sua história merece estar aqui, mas elas já não fazem música há 30 anos, se calhar, e já não vivem em Portugal e se calhar não são muito ativas nas redes sociais, por exemplo. Como é que chegas a essas pessoas? Através de outras. Ok. Através de outras pessoas. Sim, por exemplo, há aqui uma história de um grupo muito sui generis que é Alex e os Putos do Bairro, que tiveram um single que foi um sucesso nos anos 90 em Portugal. É um one hit wonder, como se diz. Eles só lançaram um single, mas era um grupo de miúdos tipo Criss Cross que faziam rap. E o Alex hoje em dia, na altura ele era mesmo miúdo, ele tinha tipo 10, 11, 12 anos e estava a atuar pelo país como música de rap em 95, 96. E o Alex hoje em dia é um homem de 40 e qualquer coisa, que vive em Londres há alguns anos, e nunca mais fez nada desde que tinha 12, não é? Por exemplo. Mas a história dele merecia dar aqui. Merecia estar. E foi uma pessoa que eu entrevistei, por exemplo. Online? Sim, como ele não estava em Portugal também. E também o livro foi escrito durante a pandemia. Sim, pois, exato. Também houve casos em que podia ter feito presencialmente, mas foi mais fácil não o fazer, não é? E pronto, nesse caso cheguei através dele, através de outro rapper, o MC Ari, mais novo, que está ativo e que tinha feito uma coisa com ele há alguns anos, que ele tinha feito uma participação num concerto e pronto. Ou seja, foi muito através de contactos, não é? De pessoas ligadas ao meio, que acabei por chegar a algumas dessas pessoas mais recônditas e afastadas do circuito, sim. E que história é que não era sabida pelo público geral? E se calhar nem por ti. Bem, tu não fazes bem parte do público geral, porque sendo uma pessoa que trata o tema há quase 10 anos ou há mais de 10 anos, sabes muito mais do que nós, né? que olhamos para isto de forma mais leviana. Mas que história é que tu que também não conhecias e que passaste a conhecer com alguma das entrevistas ou alguma das histórias que outras pessoas contaram sobre? Para mim essa é do DJ Sandence, um DJ algarvio, que provavelmente foi o primeiro DJ de hip-hop em Portugal, que estava a fazer coisas já nos anos 80 e aí eu não fazia a mínima ideia de que esta pessoa existia. Ele também deixou de fazer coisas nesta área do hip-hop
no início dos anos 90, portanto já foi há muito tempo, mas ele ganhou os primeiros campeonatos de DJing de hip-hop em Portugal. Passava rap nas discotecas do Algarve. Chegou a participar em maquetes com rappers, das primeiras maquetes também feitas lá no Algarve, e conheci-o através do Johnny Def, que também é assim um mega pioneiro. Eu já não conhecia a fundo a história dele, era uma das tais histórias que eu sabia que tinham de estar no livro, porque ele é mesmo um dos pioneiros, um dos primeiros rappers portugueses, sem dúvida, mas não conhecia bem em pormenor a história dele, porque lá está, não estava documentado em lado nenhum. Havia algumas coisinhas dispersas, mas não havia de facto esse registro. E foi ele que me falou deste DJ com quem ele tinha gravado maquetes na altura, exato. E depois cheguei ao contacto dele, entrevistei-o e pronto, contei aqui a história. E essa é uma história que eu acho que muito pouca gente conhece mesmo dentro do hip-hop em Portugal. E o que é que tive esse feedback. O que é que ele anda a fazer agora? O Sandance. Ele vive agora em Viana do Castelo. Ele tem ele continua a fazer música, mas noutras áreas. Ele faz música de fusão, de jazz e eletrónica, com o nome Cassetro, que mete discos e no Bandcamp, e tem um programa de rádio também, digital, penso eu. Na digital. Acho que a rádio é digital e acho que até está mais ligado ao Algarve, de onde ele é, mas sim. Continua a fazer música e eu acabei por fazer também essa referência aí no livro para quem quisesse conhecer o trabalho dele, não é? Mas sim, já passaram muitos anos desde que essas primeiras pessoas fizeram coisas e foi interessante. Para mim, um processo mais interessante deste livro foi descobrir essas histórias que ninguém tinha documentado ainda, não é? E quase ninguém, algumas das quais eram muito pouco conhecidas, mesmo para muitas pessoas dentro do movimento. Meio. Sim. E tu não fizeste entrevistas a todas as pessoas? Não. Algumas foste retirar de... Bem, eu já tinha entrevistado a maior parte das pessoas antes do livro. Exatamente, para outras coisas. Exatamente. Portanto, há aqui, a partir de 2000 e... ajuda-me, mais ou menos 2000 e... estamos a 24, pá, aí que é 16... Começaste a entrevistar toda a gente do meio. Foi aparecendo aqui a partir de 2016. Um bocadinho antes até eu comecei a escrever para o H2 Tuga em 2014. H2 Tuga, é verdade. E foi a partir daí, sim. Foi a partir daí que eu comecei a fazer as primeiras entrevistas a rappers. E lá está. Já tinha entrevistado muitos deles para o H2 Tuga, depois para o Rimas e Batidas, para coisas mesmo na NIT. Depois tive um podcast que era o Reptilário, que também era basicamente entrevistas a rappers. Portanto, muitos deles, pronto, obviamente os nomes mais conhecidos, eu não precisava propriamente de os entrevistar outra vez. Sim. Para contar a história deles resumida, não é? Era mais o processo de ir fazer pesquisa e resumir as suas histórias. As entrevistas que eu precisei mesmo de fazer foram mais essas a pessoas desconhecidas. De quem não havia qualquer informação. Exato. E depois foi muito um processo de tirar dúvidas com pessoas, mesmo os nomes mais conhecidos, no sentido de pronto, isto é sabido, ok, mas havia aqui, porque mesmo nesses nomes eu tentei incluir pequenos pormenores que não estavam, que não estavam por aí, e tirei algumas dúvidas nesse sentido sem precisar de fazer de facto entrevistas. E tu chegaste a mostrar o livro a alguém ou pediste a opinião de alguém do meio antes de o publicar? Houve alguém que tu tenhas feito assim, olha, lê, diz-me o que achas? Houve uma coisinha ou outra nesse sentido, sim. Já não me recordo bem agora em que fase. Uma das pessoas foi o Gonçalo Oliveira, que é o atual editor do Rimas e Batidas. Mostrei-lhe o livro antes de sair, até para ele me dar o feedback dele, e no sentido de se ele tinha alguma opinião sobre alguém que faltasse, digamos assim. Claro que há muitos nomes que faltam no sentido de não terem aquele destaque, mas também há milhares de nomes mencionados nos textos. Sim. De propósito, mais uma vez, para que ficasse também de alguma forma registado, exato. Mas sim, acho que foi sobretudo o Gonçalo. Houve pessoas que eu acabei por partilhar uma coisa ou outra, ou pedir uma sugestão ou outra. Também a nível de fotografia também, esse trabalho de recolha também foi feito muito, obviamente, com as pessoas. Lembro-me que o João Tamura deu-me uns bons inputs e
e ele estava também muito entusiasmado com o livro durante o processo. E ele também acho que chegou a dar-me algumas sugestões, e foi ele que... Mais na parte visual ou mesmo de... Mesmo na parte de texto, no sentido de nomes que poderiam eventualmente faltar ou não. Mas também na parte visual foi ele que me deu, por exemplo, a sugestão, a dica de que o DJ Link teria um enorme, por exemplo, espólio de fotografias, e que tinha, de facto. E foi se calhar a maior fonte de imagens, pelo menos de uma certa geração e região. Ou seja, foi muita... Eu fiz, além das entrevistas, além do meu próprio trabalho, houve muito estes contactos pessoais de ir falando com as pessoas, ir percebendo sugestões, percebes? Houve muito esse contacto com as pessoas à medida que fui fazendo o livro, e isso acabou por contribuir imenso para o resultado final. Como é que tu estudaste jornalismo? Uhum. Foste diretor executivo da NIT, Editor executivo da NIT, diretor executivo e editor executivo da NIT. Podia Podia ter sido, sim. Eu lembro-me... Podia ser a sua cargo, sim. Eu lembro-me de... Trabalhaste para o H2 Tuga, Rimas e Batidas, Time Out também. Sim, a Time Out é agora, enquanto freelancer, escrevo para eles, sim. E para outros sítios. Em que altura o hip-hop, como é que aparece na tua vida? Em que altura e por que razão? Quando eu era criança. Influência de alguém? Ou escola? Ou acho que um bocado amigos? Tudo. Acho que um bocado de tudo. Lá está, eu sou de 95, portanto, quando eu era criança já havia muito rap mainstream a passar na rádio, não é? Você see, The Weasel, lembro-me perfeitamente de ouvir na rádio. Os meus próprios pais eram fãs da Weasel e ouviam em casa. Lembro-me do Redefinições, o álbum do Retratamento, etc. O álbum que de facto os catapultou lá para cima, que sai em 2004. Eu tinha 9 anos e esse álbum nós ouvíamos em casa, regularmente. E depois na escola, né? Eu cresci em Queluz, uma zona também muito ligada a rap, com uma tradição forte de hip-hop, com uma grande comunidade afrodescendente, e as pessoas ouviam rap na escola, especialmente a partir dos meus 10 anos, diria. Era normal haver pessoas a ouvir rap na escola, era normal haver batalhas de rimas na escola. Participaste em algum? Não. Nunca tiveste essa vontade? Nunca. Em que altura é que começas a pensar que queres fazer parte da cultura, mas não como rapper? Uma vez que se calhar, não sei se alguma vez te passou pela cabeça sê-lo. Não, nunca. E quando é que fizeste? Acho que se fizesse música ia ser mais... Eu tenho muito mais o perfil, acho eu, de produtor, sei lá, estar por trás das coisas. A fazer... Ok, mas isso podia e passou-te pela cabeça na altura, ou não? Não. Enquanto crescias, adolescente, não. Cheguei a fazer umas brincadeiras, mas nunca no sentido de... Mas lá está, não levava... Eram literalmente brincadeiras e não estava a pensar em nada em termos de futuros ou sobre fazer parte de algo. Não era esse o objetivo. Quando é que começas a pensar que queres fazer parte disto da forma como o fazes hoje? Sim, eu acho que o pensamento... Primeiro não foi propriamente querer fazer parte de algo, foi naturalmente, aos poucos fui-me percebendo que a minha vocação se calhar era fazer jornalismo. E depois a partir do momento em que entrei na faculdade percebi que se calhar tinha uma apetência para escrever sobre a cultura, no geral, artes, porque era a minha grande área de interesse, ainda é. E muito naturalmente fui fazendo esse caminho, ou seja, aqueles trabalhos de faculdade de reportagens que fazes nas cadeiras de laboratório de jornalismo, eu inevitavelmente aí já estava muito envolvido no hip-hop a nível pessoal, enquanto ouvinte, a ir a concertos, muitos, a estar bastante presente, e alguns desses trabalhos de faculdade já foram sobre hip-hop, por exemplo. Mas não foi pensado, e depois simplesmente comecei a escrever para o H2 Tuga quando estava na faculdade, porque eles precisavam de colaboradores voluntários, no fundo,
E eu tinha algum tempo livre, interessava-me o tema, e gostava de fazer coisas além dos trabalhos da escola, não é? E comecei a escrever. E depois, muito naturalmente, fui por aí. Continuei. Simplesmente não parei. Mas nunca foi muito pensado, entendes? Não houve essa intenção. Não foi uma coisa do eu quero ser o próximo José Marinho ou Rui Milagro. Nunca foi nessa perspectiva. Nunca. Foi muito natural, fui fazendo e de repente já dei por mim e já estava muito dedicado a este tema, assim. Deste por ti, de repente eras o José Marinho e o Rui Miguel Abreu da nova geração. Não me quero pôr nesses pés, nesses sapatos. Mas... Certo, mas percebes que por exemplo, mais para a minha geração, olhamos para o José Marinho como o grande nome do jornalismo na altura em que o SEM cresceu, seguido pelo Rui Miguel Abreu, e há de haver mais alguns, mas digamos aqueles com maior renome ou que ganharam maior preponderância foram estes dois. E tu se calhar não és um bom exemplo para isto, porque estando dentro da área conheces muito mais gente e dás-te com muito mais nomes, mas aquilo que passa para uma pessoa que olha para o hip-hop apenas como que encara o hip-hop como usuário de alguém que ouve e que lê, há um nome depois destes dois que passa mais do que qualquer outro que também escreva sobre hip-hop, e é o teu nome. Sim, mas isso aconteceu sobretudo a partir do livro. Não sei se foi. No meio já acontecia antes, claro, mas... Não, mas agora muito mais. Agora muito mais, sim. É isso. Mas lá está, eu conheci tantos também de tu sequer... aliás, nós conhecemos-nos. Tu já devias estar a escrever e já devias estar a pensar no livro, mas não o tinhas ainda anunciado. Exato. Eu imagino, eu queria muito falar contigo por várias razões. Uma delas é esta tua ligação com o hip-hop. E de facto o meu podcast, não sei porquê, mas tem ido para esse lado, porque lá está a grande parte dos meus amigos e dos meus conhecidos também são... A minha vida é quase toda rodeada e impulsionada pelo hip-hop. E essa era uma das grandes razões, mas a outra prende-se com a forma como nos conhecemos. E eu quando lancei o primeiro livro, o Ela Metafisicamente de Outro Mundo, enviei um conjunto de press releases para tudo o que é. Para todos os meios, não é? Todos os órgãos de comunicação social, a pensar que ia ser uma coisa inocentemente, que ia ser uma coisa bem recebida, que achava eu, mais uma vez, inocentemente, que um órgão de comunicação social, ao ver, e que dizem preocupar-se tanto com cultura e com a literatura, ao ver um jovem a vender poesia e a fazer da vida poesia, ia ser algo que lhes interessava e interessasse. E quando eu, dos 30 ou 40 e-mails e muitas cartas enviadas com livros também, não recebo nenhuma resposta, eu fico destroçado. E tu foste a única de todos esses que não só me respondeu, como me concedeu uma entrevista. E lá está, na altura, não... Isto que sou hoje não era... Ou seja, tenho de te agradecer porque foi a minha também primeira entrevista e uma entrevista que eu gostei bastante. Foi a tua primeira? Foi a minha primeira a sério, porque as outras que tive foram tiradas a ferros foi um amigo meu do Gerador que me entrevistou. Ou seja, sim, estou a perceber. Percebes? A primeira que adveio dessa tentativa de comunicação que fiz. E ser entrevistado na altura pelo editor executivo da NIT, para mim foi muito importante mesmo. E portanto eu queria
Eu acho que nunca cheguei a agradecer como deve ser. E queria deixar isso aqui bem ciente. Mas não tens no fundo é só o meu trabalho. As pessoas ficam muito, muito gratas e isso é super também gratificante para mim, não é? Claro, quando há esse... Porque eu gosto de ter esses temas, não é? Não estou a dizer que é o teu caso específico foi por isso que aconteceu, mas eu gosto muito de ir a esses temas de para onde é que ninguém está a olhar, não é? Uhum. E porque é que esta pessoa não também merece reconhecimento. E gosto de ir a esses temas e abordar coisas que normalmente não estão abordadas nos meios de comunicação dentro da minha área, não é? Sim, que é a cultura e sobretudo a música. Mas eu imagino que seja cada vez mais difícil. Tu, com mais notoriedade, obviamente, fica mais difícil, mas mesmo em termos de quantidade, tu publicas muita coisa sobre muita gente que pouca gente conhece. E eu tenho várias questões, principalmente, que é como é que tu chegas a estas pessoas, a artistas de nicho, de bairro, que são conhecidos no bairro e que ainda não passaram cá para fora. São eles que te chegam a ti, és tu que estás com os ouvidos na rua e que ouves, é um bocadinho de tudo. É um bocadinho de tudo. Eu estou atento, as pessoas também, conhecendo o meu trabalho, enviam-me coisas, tanto os próprios artistas como, sei lá, outras pessoas, não é? Amigos meus, não é? Às vezes, mandam-me coisas, olha, já viste isto? Conheces isto? Eu também, lá está, continuo a escrever para o Rimas e Batidas, que é, provavelmente, apesar de não haver muito, acho eu, esse reconhecimento, o grande, e apesar de não ser tão profissional ou tão profissionalizado como ambicionávamos em termos de estrutura e sustentabilidade financeira, continua a ser o maior, no sentido da cobertura editorial que existe, se calhar o principal órgão de comunicação social em Portugal sobre música, pela música, não é? E de ir, lá está, à procura de coisas diferentes, dar espaço a artistas emergentes, não estarmos preocupados com só escrevermos ou fazermos entrevistas com aqueles artistas que estão na berra. Pelo contrário, até nós gostamos mais de ir aos outros e de ir buscar, ir apanhá-los, digamos, quando as coisas estão a começar e de ir acompanhando esses processos. E, portanto, estou só a dizer isto porque há muitas pessoas à minha volta, por exemplo, ligadas ao Rimas, e o Gonçalo Oliveira, mais uma vez, é um ótimo exemplo disso, que estão tão ou mais atentas do que eu a coisas que estão por aí e que me vão passando coisas também, não é? Portanto, é um processo muito natural, não é? Eu vou estando atento, as pessoas vão me enviando coisas e as coisas vão naturalmente acontecendo. E como é que tu fazes a escolha de o que é que tratas, o que é que não tratas? O teu gosto entra? Claro, nesse... é inevitável. Okay. Mas não é só isso, não é? Ou seja... Não é só? Não, eu entrevisto muitos artistas de quem não sou o maior fã. Mas acho que faz todo o sentido. Porque eu posso achar que um artista ou um álbum ou que seja super relevante cumpre todos os critérios para ser alvo de notícia, para ser o foco de uma entrevista, mas eu pessoalmente posso não ser o maior fã. E também, ou seja, o gosto é uma variável entre várias outras, não é? Sim, claro sim. que o gosto também acaba por ser um critério, mas eu também sei diferenciar muito bem as coisas e acho que isso vem da minha escola de jornalismo, lá está. Eu acho que é tudo uma questão de identificar relevância e impacto. Esses são os principais critérios. Mesmo para este livro, foram esses os critérios. O meu gosto não está aqui. Alguns dos meus rappers favoritos não estão aqui destacados com a relevância que gostavas Sim. que tivessem? Sim. Posso-te perguntar quais são os teus rappers favoritos? Tempo para uma pequena pausa para vos falar sobre a nossa página do Patreon, a forma mais fácil de apoiar este podcast. Sendo patronos, vão ter acesso a um podcast exclusivo para patronos, a saber quem são os convidados do podcast Dizer, colocar-lhes questões, sugerir nomes, todos os livros, documentos, artigos que motivam a escrita dos ensaios, acesso a vídeos exclusivos de behind the scenes, metodologias de trabalho, tutoriais, etc.
Têm ainda acesso ao audiobook do meu primeiro livro, Ela, Metafisicamente de Outro Mundo, que vão poder ouvir no Spotify ou no Patreon. Acesso exclusivo a espetáculos meus ao vivo. Vão poder partilhar textos em chats dedicados entre vocês patronos e comigo. E, no fundo, pertencer a uma comunidade de pessoas que veem na cultura e na literatura o caminho a seguir. Tornem-se patronos hoje em patreon.com/poeta da cidade ou saibam mais em poetadacidade.com. E agora, de volta ao episódio. Mas no geral, ou estes que eu estava a dizer, assim, um bocadinho mais underground, se calhar que não estão aqui com tanto Sim, destaque. se calhar do hip hop tuga. No geral. E depois, se quiseres, podemos Ok. abranger um bocadinho mais Uhum. o Eu escopo. considero-me, e acho que isso também ajuda-me imenso no meu trabalho, bastante eclético e não estou preso, digamos, a uma determinada era ou um determinado subgénero do rap, e gosto mesmo de ouvir coisas muito diferentes e distantes e às vezes até contraditórias, não sei. Mas eu diria facilmente que o meu rapper favorito português é o Sam da Kid, por tudo, pela excelência da obra, pela qualidade da escrita, dos conceitos, do som, do trabalho dele enquanto produtor, acho que todo ele enquanto artista é o apogeu do hip hop em Portugal, e sinceramente acho que isso é mesmo consensual, mas acho que é óbvio, mas é mesmo aquilo que eu sinto e que eu penso. Cresci a ouvir muito os Dilema, por exemplo. Tiveste aqui o Mais também. Sou um grande fã do Mais. Ouviste o podcast? Não. Ouvi. Ouviste? Gostaste? Gostei muito. Gosto muito do Mais. O André é Espetacular. excepcional. Cada vez dou mais importância a um nome chamado Chulage, que agora também dá por outros nomes, como Preto ou Chulagi, Chulage em versão crioulo, que acho que de facto teve sempre o discurso dentro do rap em Portugal mais consistente a nível político, a nível social, e esta reinvenção dele ao longo dos anos a nível artístico e sonoro e lírico, acho que explana bem o quão bom e importante ele é, além de ser uma pessoa ligada às raízes, ao ativismo, que não faz disso, digamos, propaganda, mas que é a pessoa que vais encontrar na rua, nas manifestações, não é? E eu também valorizo muito isso, porque obviamente a arte é a liberdade e cada um faz o que quiser, mas enquanto consumidor eu gosto de artistas que se posicionem, gosto de... E sendo o rap, não é um subgénero que vem de comunidades marginalizadas, etc., eu acho que o rap não devia ser tão apático como muitas vezes é, e por isso valorizo quem não o é, quem defende posições, quem está consciente, quem faz por mostrar aquilo em que acredita, mesmo que isso não se reflita sempre de forma direta na sua arte. E portanto, mas há muitos outros nomes. Eu sou muito fã do Prof Jam, sou muito fã de rappers mais underground, como, sei lá, o Secta, por exemplo. Posso continuar para sempre se quiseres, mas há mesmo muitos nomes que fazem esta história, e no fundo eu acho que é mesmo nessa diversidade toda que está a riqueza do movimento. Temos mesmo muita diversidade em Portugal no rap, com muitos anos de história, com muitos estilos diferentes, com muitas referências diferentes, e acho que é mesmo nesse meio todo que está a riqueza, sei lá, desde o Regula, o Hollywood, toda essa escola, o Keso, o Nerve, que escreve incrivelmente bem. Não sei, podia continuar aqui para sempre. Sou mesmo fã destas pessoas e do trabalho delas, sobretudo. O Alan Halloween, desculpa, é um dos meus favoritos também. Tem um livro de poesia. Tem? Tem. Não sabia. Que no fundo é os raps dele em livro. Quando é que ele fez isso? Eu diria há 5 anos. Pá.
Isso era uma das coisas que eu tinha aqui para o final para te sugerir, que é uma coisa que eu ando a chatear. Rappers. Toda a gente, desde que comecei a ter mais contacto também com eles, sei lá, o Source Scratch e o próprio André Neves que o fez, o Maze, que é, há uma lacuna. E é uma coisa que eu tenho andado a tentar combater, lá está, da minha própria forma, da minha maneira, que é mostrar às pessoas que isto que se faz no rap tem tanto ou mais importância enquanto poesia, como aquilo que temos como a poesia tradicional que se encontra nos livros. E a única condicionante é não se encontrar nos livros, é um formato diferente. E Tu achas que isto é uma vitória não declarada da poesia? O sucesso do rap em Portugal? Percebes o que eu quero dizer? Boa. Se eu acho que é uma vitória não declarada. Ou seja, no fundo é a poesia a chegar como nunca ao mainstream da cultura pop portuguesa, só que não é vista muitas vezes como poesia. É isso mesmo. E eu acho que é isso, sem tirar nem pôr, e eu só acho que não é vista como poesia por causa do formato. Uhum. E que é uma coisa que se colmata muito facilmente, que é um editor, idealmente, um grande jornalista, chega a uma editora e diz: vamos fazer uma coletânea de livros de rappers. Pegam nos melhores. E aqui, mais uma vez, há pessoas excepcionais a escrever, mas depois o bonito da poesia e o bonito do rap é que não é necessariamente só a forma da escrita ou a semântica das palavras ou a morfologia das palavras. A forma como se diz, não é? Um dos meus rappers favoritos neste momento é o T-Rex. Também gosto muito, sim. E o T-Rex é a melhor pessoa em Portugal neste momento a rimar português com inglês. Uhum. A forma como ele infleciona certas palavras, a forma como ele coloca em ênfase fonético em certas sílabas para fazer rimar com palavras que à partida não rimam, é divinal. Eu amava tê-lo aqui para... Ele usa, no fundo, a melodia, não é? Para fazer rimas falsas, não é? Palavras que não rimam, na verdade. O Prof Jam também é muito bom nisso. Mas deixa-me só acabar de dizer que eu acredito que quando isto for feito, e se for uma coisa feita com pés e cabeça, bem pensada, com uma boa comunicação, abrir-se-á uma porta até para a academia, que no fundo é quem rege aquilo que nós temos enquanto poesia. Abrir-se-á uma porta para o hip-hop e para o rap ser visto da mesma forma e com a mesma importância que é, por exemplo, um Miguel Torga ou um Zé Régio. E custa-me imenso nós vermos que o hip-hop e o rap estão a chegar a uma idade já é pós-adulta, ou seja, já foram adolescentes, já foram pais e agora os filhos já se estão a tornar adolescentes, eles estão a entrar nos 60. Estás a falar dos rappers, os primeiros rappers? Estou a falar, digamos, do imaginário do hip-hop enquanto movimento comercial. Os primeiros grandes artistas de rap neste momento têm 50, 60 anos. Sim, aqui em Portugal um bocadinho menos. Sim. Já há alguns com 50, sim, mas a maior parte, digamos, as primeiras gerações estão nos 40. Sim. São pais, não é? Muitos são, sim. E de filhos já crescidos alguns. Ou seja, exatamente esta questão de... O General D já é avô. O primeiro rapper em Portugal a lançar um disco. That's crazy. E eu acho que perdi o raciocínio. Estavas a falar da maturidade no fundo que já existe em torno do rap, não é? Exatamente. Para mim não há desculpa o rap e o hip-hop estarem num nível de maturidade como estão e continuar a haver esta falha, esta lacuna naquilo que se considera poesia e à qual
o imaginário do intelectual se opõe completamente ao rap. E eu deixo-te o desafio a ti, acho que eras uma pessoa excelente para fazer esta coletânea, para se chegar à frente. Pronto, o Halloween já o fez. Sim, há poucos casos, não é? O Maze também já o fez com o Vinícius. Existe também um rapper chamado Sire, lá está, um nome assim mais underground que também lançou. Eu acho que já falei com ele. Eu até tenho a ideia dele me ter enviado uma vez uma mensagem. Agora não sei se lhe respondi ou não. Não estou a ver se há mais edições dessas. É possível que haja. É capaz de haver mais uma ou duas, mas, ou seja, não é nada que seja do conhecimento geral, muito menos do conhecimento geral do movimento, muito menos depois do conhecimento geral das pessoas e das pessoas que leem poesia. Claro. E eu acho que a ser feito seria uma coletânea assim de um best-of, é isso? Era é o que tu imaginas? Um best-of de cada rapper. E no fundo seria uma espécie de entrega de troféu. E como tu disseste, e bem, o apogeu daquilo que é poesia, que se tornou comercial, mas que não é vista como poesia ainda. Eu acho que... Claro que eu gosto da ideia e acho que devia haver uma maior aproximação entre mercado editorial, literário e rap, já que ambos assentam na palavra. Eu acho que alguns rappers, pela sua natureza, pelo seu estilo, resultam muito melhor do que outros em texto. Sim, e eu acho que isso seriam todos. Mas não tem a ver com qualidade, não é? Tem a ver com estilo, com a forma. Sim. Lá está, há rappers que a forma como eles dizem cada palavra quando gravam é metade da obra, não é? Digamos. E isso não passa num texto. Sim. E há rappers que é de facto o texto que é a grande mais-valia deles e isso tem mais, digamos, vantagem para sobreviver e sustentado por si só num texto. Mas sim, não faltam exemplos de pessoas que poderiam fazer isso e acho que iria resultar bem. Ficas com a ideia. Exato. Acho que temos de fazer isso em conjunto. Amava que... Acho mesmo que eras uma excelente pessoa para iniciar esse movimento. Também seria desafiante, acredito, convencer os rappers, que também é um trabalho para ser feito. Negociar com a editora. Sabes que eu acho que não... Lá está, se o trabalho fosse, e se o objetivo fosse pegar nas pessoas cujo rap escrito seja aquele que mais se adequa ao formato do livro, esse tipo de pessoas, a forma como escrevem, falo-os-ia não estar muito longe de gostarem desta ideia. Porque são pessoas que se nota facilmente que têm uma aproximação à poesia, digamos, mais tradicional, muito grande. O Sam daqui é uma delas, o Nerf é outra, o Kizo também. Acha que aí poderia haver muito, e é natural, muitas resistências a trabalhar com editoras? Sim, obviamente. Eles, se calhar, também, muitos deles não iriam precisar. Ou seja, precisam de alguém, se calhar, faça o trabalho, ou os vários trabalhos que é preciso para editar um livro, mas podem não necessitar exatamente de uma distribuição, de uma editora, porque eles já são nomes com públicos fixos, grandes, não é? Eles, tal como eles vendem CDs diretamente, também podem vender livros. Certo. Tens toda a razão. Mas isso é uma questão mais de logística, tem a ver com o formato do livro. De negociação. Sim. Sim, não tem a ver com o formato do livro. Mas tem a ver com a forma como disponibilizas ao público e no fundo com a negociação de o que é que tu recebes ou não, o que é que tens de pagar ou não é? Todas essas coisas. Nuances. Exato. Tu que próximos, para além do teu trabalho agora como freelancer, que é muito diferente do trabalho enquanto editor, por exemplo, de executivo da NIT. Sim, claro. Em que aspecto? Bem, estando fora de uma redação e colaborando com várias, acabo por estar menos preocupado com,
digamos, o retrato, o quadro geral de um site, ou de uma revista, ou de um jornal, e estou mais focado nos meus próprios textos, só, nas minhas reportagens, nos meus artigos. E isso foi uma das várias razões que me levaram a querer ser freelancer. Porque podia desligar-me de tudo o resto e estar só focado nos temas em que estou a dedicar o meu tempo, no fundo. Que estou nos textos que estou a escrever. E isso permite fazer artigos maiores, se calhar, melhores, com mais tempo, com mais profundidade. E também foi muito por aí que eu quis ser freelancer. Eu parti do princípio que era o contrário. Que tu, enquanto editor executivo, tinhas um poder de decisão sobre aquilo que... Não, eu tinha algum poder de decisão, mas no caso específico da NIT, eu também era, no fundo, a pessoa responsável pela maior parte das coisas que saíam na secção de cultura. Portanto, eu também escrevia a maior parte das coisas, não é? Não quer dizer que eu não fizesse artigos um bocadinho maiores, claro que fazia, mas também tinha de estar muito preocupado com o dia-a-dia, no sentido, as pequenas notícias, o que é que está a acontecer. Isso é uma coisa que eu não tenho de me preocupar muito hoje em dia, tirando alguns casos esporádicos com alguns meios com quais trabalho, e dá muito mais liberdade e flexibilidade para fazer esses trabalhos mais profundos, sem dúvida. Mas envolve muito mais disciplina, ou não? Eu imagino que qualquer um dos dois envolva disciplina. São disciplinas diferentes. Escrever envolve disciplina. Mas a partir do momento em que... E lá está, no fundo é a vida de um freelancer. A partir do momento em que tu não estás dependente de ninguém para te dizer sobre o que é que vais escrever... Continua a estar. Eu não decido sobre o que é que eu escrevo a 100%. Ok. Ou seja, eu tenho que ter aprovação, não é, do meio para o qual eu estou a escrever. Certo. Ou seja, mas grande parte das vezes aquilo que tu propões é aquilo que aceitam, ou não? Sim. Pronto. Também acontece o contrário, não é? Eles proporem temas, claro. Ok. É um bocadinho as duas coisas. Mas o nível de disciplina que tens de ter... É mais pessoal, não é? É mais gestão de tempo. Não trabalhas... Exatamente, disciplina e gestão de tempo. Não trabalhas num horário diário, como quando estás num emprego, digamos, normal, fixo, mas trabalhas por prazos, não é? Deadlines. Tens de cumprir. Como é que é um Convém dia... cumprir. Como é que... Se quiseres ter trabalho, não é? Como é que é um dia teu? Varia muito, lá está. Pode ser um dia que eu estou sossegado em casa a escrever coisas que... com informação que já recolhi numa reportagem ou numa entrevista, ou pode ser um dia mais de rua, de ir entrevistar aquela e a outra pessoa e fazer uma reportagem àquele sítio. E muitas vezes são mistos, não é? Ou seja, estou, por exemplo, amanhã em casa a escrever alguma coisa, adiantar contactos, e à tarde posso ir fazer uma entrevista, uma reportagem presencialmente a algum sítio, por exemplo. Também faço muitas entrevistas em casa, não é? Hoje em dia temos essa facilidade, e há casos em que chega perfeitamente e é mais fácil e é rápido para ambas as partes, especialmente se não for uma pessoa de Lisboa, por exemplo, também acontece. Mas sim, os meus dias são muito variáveis, não têm muito... Ou seja, dentro destas hipóteses vão variando, não existe uma rotina muito específica, mas eu gosto disso. Mas escreves todos os dias, então? Nem todos, mas praticamente, sim. Praticamente. E que há algum plano pós 4 décadas de rap em Portugal? Eu, neste ano de 2024, um dos maiores projetos que eu fiz, em conjunto com outras pessoas, foi a exposição Filhos do Meio, em Almada, que conta, no fundo, a história da cultura hip-hop. Ainda está disponível, não está? Sim, vai estar até final de março, pelo menos. É possível que ainda fique umas semanas em abril. Eu queria ter ainda não está confirmado. Ainda dá. Ainda dá. E esse projeto, além da exposição, inclui um documentário que eu fiz as entrevistas e ajudei também a idealizar de alguma forma, e um pequeno livro que vai sair ainda. O documentário também vai estrear ainda, a versão completa. Eu não sei quando é que este episódio vai sair, mas... É janeiro. Ou seja, pronto, o documentário vai sair de janeiro. O documentário vai estrear a 11 de janeiro.
Ok. E depois vai ter algumas sessões em Almada e depois provavelmente a ter uma vida no circuito dos festivais, se tudo correr bem. Quem é que fez o documentário? Foram amigos meus de longa data que conheci a partir do HD Stuga, onde comecei a fazer trabalhos com eles, que é o Luís Almeida, o realizador, Luís Almeida, sei. a Alexandra Matos, a produtora da Many Takes, é a produtora que eles têm, obviamente com uma equipa extensa e alargada das várias funções, e também com muita idealização do TNT, o Daniel Freitas, que é um dos curadores da exposição e uma das pessoas que mais fizeram o projeto comigo, além do Francisco Freitas, o irmão do Daniel, o designer, e o Rui Miguel Abreu. E lá está, nós vamos lançar também um pequeno livro em fevereiro que no fundo imortaliza também um bocado o objeto da exposição, a história do hip-hop em Almada. Aí sim, em contextos mais narrativos e mais interligados, com citações de entrevistas e etc., mas muito focado em Almada, porque isso também foi uma coisa que eu percebi que gostava muito de fazer. Ou seja, este livro foi ótimo para um retrato mais geral, mas acaba sempre, inevitavelmente, e não tenho problemas em dizer esta palavra, acaba sempre por ser um pouco superficial se quisermos estudar a fundo uma coisa específica. E portanto o que eu também gosto muito de fazer, e acho que serve um bocado de complemento dentro do meu trabalho, é dedicar projetos específicos a ir mesmo a fundo na história. Neste caso estivemos a falar de rap, na história do hip-hop em Almada ou em Mem Martins. Fiz um artigo muito grande no ano passado também a contar a história do rap de Mem Martins, com ilustrações do Nuno Trigueiros. E este projeto da Almada permitiu ir mesmo a fundo e contar as micro-histórias que existem imensas. E mesmo assim não está tudo, não é? Porque nunca dá. Nunca dá. Mas pronto, esse livro que é um livro mais pequeno que este, uma coisa mais reduzida, vai também imortalizar um bocado a história do hip-hop em Almada, que é importante porque foi se calhar o primeiro grande foco de rap em Portugal. Ok. E depois disso, tens algum plano? Para além do teu trabalho enquanto freelancer? Tenho ideias, mas nada muito concreto. Extrapolam daqui, deste, ou que... Tenho ideias relacionadas com este tema de hip-hop em Portugal, mas nada muito diretamente relacionado com este livro especificamente. Okay. Mas lá está, o que eu gostava era de ir mais a fundo em alguns destes temas, ou seja, se calhar gostava de fazer um projeto. E também gosto de vários formatos, não é? Alguns podem ser artigos. Este projeto da Almada é incrível para mim, porque foi uma exposição, um documentário, um livro. É mesmo o que eu queria fazer quando me tornei freelancer, era fazer este tipo de projetos. Portanto, não me prendo a formatos. É possível contar uma história de um território ou de um movimento artístico num podcast narrativo, por exemplo. Gostava de explorar isso. Não tenho nada muito específico neste momento para avançar nesse sentido, mas, ou seja, não sei bem o formato, não sei bem, ou no fundo quero explorar vários formatos. Tem alguns temas que acho que estão relacionados com este, mais específicos, que acho que poderia fazer sentido, mas não tenho nada muito concreto para dizer isto vai acontecer ainda. Ainda. Mas pronto, como tu disseste, eu tenho estado bastante ativo a escrever muito. Sim, e continuo. Tens escrito muito. Tem de ser. Vida de freelancer. Mas eu gosto. E uma pergunta um bocado incisiva. Pagam-te bem? Não precisas dizer nomes de casas, mas o trabalho enquanto jornalista freelancer acaba por compensar quando tens muito trabalho. Okay. Que é o meu caso, felizmente. Até muitas vezes recuso trabalho. E pagam-te sempre à peça? Ou... No meu caso tenho duas modalidades. Neste momento tenho 2 avanças. Portanto pagam-me o mesmo todos os meses. E vou escrevendo, neste caso para o Rimas e Batidas e para a Time Out. Okay. E depois os outros meios são a peça. Okay. Os valores variam por vários fatores, pelo meio que é, pela dimensão do artigo, etc. Mas se pagam bem no geral, relativamente, não é dentro do possível, mas a verdade é que acabo por conseguir estar melhor em freelance desde que tenha muito trabalho, e tenho, do que se estivesse numa redação. E tive várias propostas para ir para redações nos últimos 2 anos. A sério? Sim.
E nunca nenhuma delas foi aliciante Não o vale a suficiente. pena, sim. Porque eu gosto muito da minha vida como freelancer mais pessoal, no sentido de ter mais liberdade, mais flexibilidade, não estar a cumprir horários sejam das 9 às 5 ou no jornalismo, muitas vezes são horários bem piores que Muito esses, piores não é? que esses. Portanto, também não tenho grande interesse em fazer isso. E na faculdade, o que é que te dizem sobre o trabalho freelancer enquanto jornalista? Há conversas sobre isso? Não me lembro de nenhuma. Não te lembras de... Não me lembro de nenhuma conversa na faculdade sobre especificamente trabalhar em freelance. Então é tudo direcionado para o trabalho em redação? Assim, também na verdade eu acho, e eu acho que isso não é uma coisa muito específica do jornalismo, acho que é uma coisa geral, pelo menos é a percepção que eu tenho. Acho que fala-se do trabalho em si, não é? Daquilo que se faz, mas não se fala muito aplicado ao mercado de trabalho real. Okay. Entendes o que eu estou a dizer? Sim, Ou seja, sim. no meu caso fala-se de como fazer um artigo, de como fazer uma reportagem, e isso de facto é o mais importante. Mas não se fala muito, se calhar, de depois na vida real, no mercado de trabalho, como é que isso funciona depois, não é? Percebes? Percebo. E isso também, pronto, acaba. Eu acho que fala-se pouco do mercado de trabalho dentro da faculdade. Não sei se isso acontece em todas as áreas ou em todas as profissões. Eu acho que sim. Eu acho que no meu caso, e mesmo assim, eu tirei o curso de jornalismo mais prático do país, de propósito, da ESCS, que é Politécnico, que temos muito menos aulas teóricas do que a maior parte dos cursos de Ciências da Comunicação, etc. É tudo muito prático, muito no terreno. Exato, Sim. que era mesmo o que eu queria, e acho que dá-nos a melhor bagagem possível para, de facto, depois trabalhar no mercado de trabalho, sem dúvida. Não me arrependo nem um bocadinho de ter feito essa escolha, pelo contrário, foi mesmo incrível, muito melhor do que eu podia esperar. Mas, mesmo assim, acho que podia-se falar um bocadinho mais do mercado de trabalho lá dentro, porque acho que seria útil mesmo, porque claro que se fala de e é inevitável, não é? Dá-se um bocadinho o cenário catastrofista que existe em relação ao jornalismo em Portugal, não é? Porque há pouco emprego, quando há emprego é mal pago, em geral, e fala-se disso, claro. Mas podia haver outra visão de... Sim, outra visão, ou falar-se um bocadinho mais na prática como é que as coisas funcionam dentro de uma redação, por exemplo. Obviamente depois cada redação também tem os seus modos de funcionamento distintos, consoante a dimensão, o objetivo do órgão, a linha editorial, mas tudo isso podia ser um bocadinho melhor abordado, acho eu. Qual foi o principal choque que sentiste quando entraste numa redação pela primeira vez? Que não estavas à espera, se calhar, que funcionasse assim, ou que... Pois, sabes que eu também não tenho assim tanta experiência nisso. Nem porque redação. Eu só trabalhei numa redação. Pois que foi da NIT. Exato. Eu agora escrevo para vários outros órgãos de comunicação social que têm redações, não é? E nunca lá meteste os pés. Já meti, mas não faço parte da redação como as pessoas que estão lá o tempo inteiro, não é? Sou um colaborador externo que escreve textos, mas não estou no dia-a-dia desses sítios. Apesar de alguns conhecer bem o dia-a-dia, como é que funciona. Eu acho que cada caso é um caso mesmo. É como, sei lá, em qualquer área, não é? As empresas de uma determinada área também têm modos de funcionar um bocadinho diferentes. E acho que aqui também é o mesmo caso, porque há órgãos que são muito mais nacionais do que outros, uns são mais locais, uns são mais pequenos, tipo startup, outros são maiores, não é? Acho que varia muito consoante os casos. Mas para responder à tua pergunta, eu não sei se tive assim também. A NIT também, especialmente quando eu entrei, era uma redação pequenina, não é? Uma coisa. E os temas que abordava eram temas de lazer. Não eram temas cultura. fraturantes nesse sentido. Eu não tenho essa experiência, até tenho alguma pena, não é? Porque isso é o grande fetiche dos jornalistas, é hard news. E eu nunca fui por aí, porque eu também fui sempre para a área da cultura, que é uma área que não tem tanto isso, não é? Sim. Então não tenho assim tanto essa experiência e não sei se tive assim propriamente um choque quando cheguei à redação, mas pronto, estava a dizer isto no geral de achar que podia haver um bocadinho mais de informação de como é que as coisas funcionam na faculdade. Acho que podia-se falar mais disso. No mercado de trabalho. Sim. Qual é que foi a tua primeira, mas também não precisa ser a primeira, porque pode ser só a mais importante entrevista internacional que tiveste?
Eu não me lembro qual é que foi a primeira. Não te lembras da primeira? Não. Ok, então mesmo que quisesses não dava. Pá, não sei. Mas a maior, aquele nome que tu disseste assim, fogo. Oh, look at me now. Opa, é um bocado ingrato, sabes? Porque eu já posso dizer nomes, mas acabam por ser esses grandes nomes que eu entrevistei. Foram sobretudo, acho eu diria, já entrevistei grandes nomes na música também, mas a nível assim mais planetário foram nomes do cinema. Que é uma área que eu também adoro, que eu escrevia muito quando estava na NIT. Mas o cinema, a forma como se promovem filmes, por exemplo, é uma coisa muito estruturada, muito regrada. E são press junkets internacionais com dezenas de jornalistas, e se calhar tens um ator em frente a uma câmara com o Zoom ligado 8 horas e ele estava a dar entrevistas para o mundo inteiro. E eu fiz várias dessas. Mas isto para dizer que não foram mega entrevistas em termos de tamanho, em termos de conhecer de facto a pessoa, em termos de estar com a pessoa fisicamente, percebes? Mas entrevistei algumas estrelas de Hollywood nesse formato. Okay. Mas do hip-hop? Do hip-hop, especificamente. Lá fora, eu não tenho assim... Ou seja, claro que eu já entrevistei... rappers americanos, mas eu não tenho um Kendrick Lamar para te dar, sabes? Eu gostava, mas tens o Mixed by Ali. O quê? Tens o Derek. Tenho o Mixed by Ali, sim, o engenheiro de som da TDI. Opa, tenho, sei lá, a Kuanaru, muito também poetisa, o Black, Sixlack, que entrevistei no início deste ano, acho eu, quando ele veio cá a Portugal. Sei lá, tenho o Odyssey. Chegaste a falar com o Common quando ele veio cá para o Eminente? Não. Sempre daqui teve exclusivo, acho eu não sabia que tinha sido exclusivo, sabia que ele tinha falado com ele. Não sei se foi exclusivo, estou só. Mas acho que foi a única. Não me lembro de ver outra, por isso pois é isso, isto. É isso, eu também não me lembro de ver. Portanto, acho que ele deve ter feito isso só ele. Tiveste lá? Não tive, não estava. Eu acho que isso foi em 2017 ou 18. Ou foi 17 ou 18? Foi? Eu ia dizer 19, ok. Não, 19 foi. Mas eu não sei mesmo em que ano é que foi já. Eu tinha ideia. Será que foi 19? Eu sei que faltei eu costumo ir sempre ao Eminente, que eu gosto muito, mas já faltei alguns dias, mas houve um ano em que eu estava no Brasil a trabalhar e que eu não fui a nenhuma das datas, não é? E já não me lembro se foi esse. Ok. Foi incrível. Foi dos melhores concertos que já vi. Mos Def. Não, gostava muito, mas não. Lá está, é muito difícil entrevistar rappers com esse calibre. Especificamente rappers. Mas quando eles vêm cá... É muito difícil. E eu já tentei muitas vezes. Eles estão metidos em digressões que vêm dos hotéis para o palco e depois vão apanhar um avião logo a seguir para irem para outro país. Eles não têm tempo, nem cabeça, nem vontade de dar entrevistas. Especialmente em Portugal. Se calhar na Inglaterra dão. Pois. Ou em Espanha. Aqui é mais difícil. Como é que foi a tua conversa com o Derek? Com o Mixed by Ali? Foi ótima. Por acaso foi mesmo muito boa. Essa foi presencial quando ele veio cá ao Estoril, não foi? Ou não? Não, foi para antecipar essa vinda dele cá. Foi antes, então. Foi videochamada. Okay. Mas foi bastante grande a entrevista e ele, pronto, não é? Falou muito do trabalho que ele faz enquanto engenheiro de som, enquanto pessoa que faz misturas e masterizações para artistas como o Kendrick Lamar, a SZA, etc. Mas também falou do trabalho que ele tem feito a nível tecnológico. Ele lançou uma plataforma que faz mistura e masterização, no fundo, junta engenheiros de som com artistas, e ele vinha cá sobretudo falar sobre isso, sobre essa startup que ele fundou, e a conversa também partiu muito por esses temas, que foi bastante interessante. Eu estou-me a esquecer certamente de outros nomes, mas sim, assim, lendas do rap americano. É muito difícil mesmo. Tenho sempre muitas pessoas a perguntar-me isso, não é? Claro. É mais fácil às vezes conseguir estrelas pop do que rappers. Acho que os rappers também são muito fechados, muito... Lá está, ou são demasiado estrelas para darem sequer entrevistas,
ou quando são desse circuito mais underground, vá, e podemos incluir o Mos Def, ou, sei lá, o Talib Kweli, esse tipo de nomes que de vez em quando vem cá, o Common, lá está. Também vêm sempre com as suas entourages hip-hop, não estão muito interessados, acho eu, em falar, em dar entrevistas e falar. O Black foi uma boa exceção, mas lá está, foi a editora que se calhar o pressionou a dar entrevistas. Foi através da editora que eu consegui. Nesse caso não foi... Universal? Não. Foi Universal. por acaso foi. Não foi através, lá está, da equipa do próprio artista ou mesmo do promotor que o trouxe cá, não é? Porque depois há sempre também muitas peças nessas vindas dos artistas cá a Portugal. E eu muitas vezes tento com todas, não é? E és tu que te chegas à frente, por exemplo, no caso do Nesse caso não, Black, nesse caso eles disseram mesmo que ele estaria disponível. Boa. E aconteceu. Mas noutros casos já fiz muitos pedidos de entrevista que não aconteceram, não é? Eu tenho mais desses do que os que aconteceram, obviamente. Mas isso é a história de qualquer jornalista. É mais não do que sims. Claro. Mas aqui em Portugal não é? Estou a dizer a nível Sim, internacional. a nível internacional. Sim. E a nível internacional, nomes de hip-hop favoritos? Nomes de hip-hop favoritos. Eu cresci a ouvir, sobretudo, falando lá de fora, as coisas dos anos 90. Tupac. Por acaso eu não era muito Tupac. Eu era mais... Primeiro era mais Nova York. Jay-Z. É mais Wu-Tang. Mais ok. Nas. Mais A Tribe Called Quest, De La Soul. Eu gosto muito também desse tipo de rap, um bocadinho menos hardcore, mais jazzy. Menos gangster. Sim. Ou seja, eu gosto disso também, Onyx, etc. Mas sempre gostei mais da cena Nova York, apesar de também, obviamente, achar piada e gostar à cena mais LA dos Cadillacs e do Snoop Dogg, NWA, Dr. Dre e companhia. Também gostei, também gosto desse universo, mas sempre fui mais Nova York. E depois acompanhei muito os tempos, não é? E esta geração que apareceu lá está, enquanto eu estava também a começar a escrever sobre rap, a geração do Kendrick, do Tyler, the Creator, do A$AP Rocky. Gosto desse tipo de nomes todos. Acompanho também um bocado o que se faz em Inglaterra. Já vi o Skepta várias vezes, por exemplo. Gosto muito. O Dave. Gosto muito do Dave, por exemplo. Aquele álbum, o Psychodrama. Acho que foi um dos que eu mais ouvi no ano em que ele lançou. Há muita coisa. E gosto das coisas mais underground que se continuam a fazer nos Estados Unidos, não é? Os discos da Griselda que saem. Lá está, os Conway, West Side Gun. Acho graça e vou ouvindo. E não sei, assim, Denzel Curry, este ano saiu o primeiro álbum, acho que é o primeiro álbum, pelo menos esse é o primeiro disco de longa duração da Uchi, nem sei bem como é que se diz o nome dela. Doechii. Também da TDE. Também foi um grande álbum, dos meus favoritos deste ano, sem dúvida. E ela é uma performer descomunal. Uhum. Ela é uma performer descomunal, como não se via desde os tempos áureos da Nicki. E até se pode dizer que uma performer como não se via desde Kendrick, né? No sentido de dar show. Aquele espetáculo dela na Tiny Desk, e depois foi ao Colbert, e depois foi ao Genius. Há toda ali uma... que é engraçado também acompanhar agora esta nova... Porque eu lembro-me de ouvir várias entrevistas do Kendrick, mas mais especificamente do Dave Free, do agente e do manager e melhor amigo do Kendrick, realizador, um homem de 7 ofícios, a falar de que forma é que conseguiram fazer com que o Kendrick quebrasse. E foi muito o Kendrick, o primeiro álbum dele, studio álbum, sai em 2012, o Good Kid, Mad City, e na altura em que os blogs estavam muito em voga, e foi muito trabalho de tentar entrar nos blogs e tentar explodir nos blogs. E agora é giro porque estamos num mundo completamente diferente. E o Kendrick, obviamente, explodindo nesse mundo antes quase
com os dos TikToks e dos Instagrams da vida, explodido antes disso e tornando-se o nome que é. Obviamente que agora lança um álbum do dia para a noite e número 1 na Billboard, sem muito esforço. Sim. Mas um novo artista fazê-lo como a Doechii o está a fazer é giro vê-la a tirar partido destas novas redes e do novo tipo de atenção que as pessoas dão à música e ver aquilo que se pode fazer com um tipo de comunicação bem focado numa artista que tem uma parte performática muito forte, que é o caso dela. Sem dúvida. E acho que isso também foi sempre uma... Agora menos, não é? Mas é um bocadinho uma lacuna clássica do hip-hop, não é? A parte performática, o live. Especialmente dos rappers mais old school, mais underground, mais clássicos, mais tradicionais. Claro, quando chegas a um certo patamar já se exige outro tipo de qualidade, de profissionalismo, de performance, de sair fora da caixa, e obviamente esses nomes conseguem. Mas acho que sim. O Tyler, the Creator, também fez um ótimo trabalho agora, sim, no rollout desse álbum, não é? A forma como ele apresentou o disco, fez uma listening party assim meio quase gratuita, não é? Assim, para os fãs na Califórnia. Muito críptico também, com os vídeos que foi publicando. Sim, mas acho que resultou. Estamos numa era dos discos surpresa, não é? Porque, pronto, por oposição àquilo que existia antes. Mas agora acho que quando se aposta numa boa comunicação de uma obra, acho que isso também é super importante para fazer as coisas permanecerem no tempo, não é? E terem atenção, porque estamos nessa era de o que é difícil é prender a atenção, escolher. As pessoas... Há tantas possibilidades, as pessoas têm acesso a tudo online, não é? Que escolher aquele álbum para ouvir, aquele livro para ler, aquele filme para ver, é uma guerra eterna e constante, e pronto, as pessoas têm de ser criativas para conseguirem chamar a atenção. Por acaso, no caso da Doechii, eu sigo a rapariga é marketing manager da label da Doechii, não da TDE, da Major. E ela falou sobre como a mixtape da Doechii saiu há 2 anos, em 2021 ou 2022, e só agora é que está a começar a bater. E foi uma coisa pensada no sentido de que é algo que eu também tento fazer com neste caso noutro formato, com os livros, mas dar-se o espaço para que a obra possa viver e possa chegar às pessoas, independentemente se seja imediato ou não. Pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 2, pode ser, mas dar-se esse espaço para que as coisas possam crescer e possam ganhar alguma dimensão, e para que as pessoas possam descobrir, porque lá está, as pessoas não... Nem toda a gente está atenta a tudo ao mesmo tempo. É impossível com a quantidade de... E também, se fazes um produto que é para ser, digamos, consumido naquele momento e depois daquele momento deixa de fazer sentido, as pessoas também não o vão querer depois eventualmente consumir quando se deparam ou quando tropeçam nele. Claro. E o caso da Doechii é um caso brilhante, como uma coisa pensada 2 anos depois acaba mesmo por dar frutos. Não, eu gosto muito dessa mentalidade de que as coisas podem durar tempo, podem não ter a atenção devida naquele preciso momento em que sai, mas uma obra é eterna, não é? E não faltam casos na música de bandas que explodiram com o 2º ou 3º disco, e depois os outros discos foram redescobertos e foram apreciados de outra forma ao longo de passado anos, não é? Eu acho que essa também é a grande vantagem, apesar de tudo, e eu acho que qualquer artista, qualquer criador que faça algo tem de também ter isso em mente, não é? Diria eu que... Idealmente sim. Idealmente, exato. Eu também me preocupei com isso quando fiz este livro, e acho que é um livro que tem um certo grau de intemporalidade. Claro que vão surgir novos artistas com os anos que não vão estar aqui, já existem.
Mas nada te impede de uma terceira edição, por exemplo, fazer mesmo uma reedição. Uma reedição, uma revisão com expandida, não é? Sim, já pensei nisso. Já pensaste nisso? Já pensei nisso. Acho que só fará sentido mais daqui a algum tempo. Deixar passar mais... Ele acaba em 2023? Uhum. Sim. Acho que ainda falta. Mais um bocadinho. Acho que ainda falta. Mas ou seja, nada... Mas o que está aqui não vai perder... e não muda. Exato. Não se altera. Lá está. Eu acho que é uma... Tu não gostas de lhe chamar biografia, mas para uma pessoa que vê o Hip Hop Tuga como um movimento vivo, não deixa de ser a biografia não deixa de ser a articulação da vida de alguém, mas desse alguém pode ser um algo. E para alguém que ama e que vive isto, é uma das melhores obras sobre o hip hop. Não, eu acho que isto pode ter algum valor no sentido daqui a... Vamos extrapolar imenso, mas daqui a 150 anos, se alguém quiser fazer uma coisa sobre uma tese de doutoramento, sei lá, não sei como é que o mundo vai ser daqui a 150 anos, mas sobre rap em Portugal, quando for uma coisa tão antiga, não é? Com tanta história, com 200 anos de história, acho que vai ser um livro importante, tal como outros, tal como alguns documentários, tal como muitos artigos, tal como podcasts. Vai ser mais uma peça importante para ajudar a contar essa história e registar a tal memória, não é? Para as coisas também permanecerem vivas nesse sentido, porque há muita coisa que se perde com o tempo, não é? Se calhar os grandes marcos mais facilmente ficam, mas há mesmo muita coisa que se perde com o tempo. E pronto, o meu trabalho também é um bocadinho registar e deixar, pelo menos para quem quiser, quem for interessado e for à procura, encontrar informação, não é? Que pode ser útil agora e pode ser útil daqui a muitos anos, 100 anos, 150. Não sei. O feedback foi todo... foi muito positivo, sim. Muito positivo. Foi. Quase só positivo. Sim. Mesmo tiveste alguma crítica? Também é giro. O feedback negativo que eu tive foi mais no sentido de, olha, também devias ter incluído aquela pessoa e a outra. Que eu acho isso perfeitamente normal. Sim, e justificável. E qualquer pessoa que fizesse este exercício, este trabalho, iria... Se calhar nomes que são tão óbvios que não podiam faltar, não é? Eu acho. Mas acho que depois poderia haver ligeiras alterações, não é? Eu próprio, se calhar se fizesse o livro daqui a algum tempo, ou mesmo agora, não sei, não pensei muito sobre isso, podia fazer outras escolhas, sei lá, podia dedicar menos tempo a este para incluir mais aquele, ou sei lá, pressionar a editora para ter mais de 10 páginas, não sei, percebes? E qualquer pessoa que fizesse a sua lista, digamos, de artistas a destacar... Seria completamente diferente, claro. Completamente não, mas há uma parte que iria ser diferente, certamente. Qualquer pessoa. Portanto, eu acho que isso é super natural. E depois também cada pessoa tem as suas bolhas, não é? Uma pessoa que é do rap de Lisboa e que cresceu, sei lá, na linha de Sintra, como eu, se calhar vai ter certas referências, ou vai dar mais importância a certas referências, porque também não conhece tanto, se calhar, o rap que se faz no Porto ou no Algarve, não é? Claro. E isso também é super natural. E eu, lá está, enquanto jornalista e tentando fazer uma obra imparcial, tentei romper um bocado esse viés natural e preocupar-me em geograficamente ir a muitos outros sítios e fui. Mas isto para dizer que obviamente esse tipo de feedback iria sempre existir. Mas sim, em geral foi mesmo muito positivo. E eu percebi, até mais do que aquilo que eu achava, que havia muita gente com fome, digamos, de um livro assim. Muitos fãs, muitos ouvintes de rap que tinham vontade de ter um livro assim, ou podia ser noutro formato, acho eu também, mas sobre o movimento em geral. Movimento. Exatamente. Boa, excelente. Ricardo, eu pedi-te que trouxesses um pequeno poema. Sim. Do teu poeta favorito, ou não sei. Pedi-te que trouxesses um poema de um poeta que gostasses, ou de uma poeta que gostasses, e pedir-te para acabarmos que o lesses. E que, se quiseres falar um bocadinho sobre ele, fala, dizer-te quem é, o porquê de ter escolhido.
Sim, não sei se estás à espera de um rap, eu não trouxe rap. Não. Podia ter sido. Eu acho que o. Agora não lembro do que é que o Sir Scratch trouxe, mas podia ter sido, mas se não foi, não tem problema absolutamente Eu também não trouxe. Eu sou a pior pessoa quando. Ou seja, se tu me perguntares qual é que é o meu filme favorito, o meu artista favorito, o meu prato favorito, eu sou a pior pessoa para responder a isso porque eu tenho muitos favoritos em tudo. Não consigo mesmo escolher um sempre e há coisas que são incomparáveis para mim, dentro de cada categoria. Obviamente. Portanto, eu não trouxe o meu poema favorito porque isso não existe. Eu trouxe um poema que eu gosto bastante, só para explicar, e trouxe um poema chamado Notícias do Bloqueio, do Egito Gonçalves, um poeta do Porto que escreveu este texto nos anos 50, que é um poema que fala um bocado de resistência, que é uma palavra, um conceito que eu gosto bastante e com o qual me identifico, e acho que é sempre importante ter isso em mente. Tem a ver com o espírito crítico, não é? Tem muito a ver também com o trabalho jornalístico, a gênese, e os temas que me interessam abordar. E se quiseres eu leio. Estás à vontade. Não sou um profissional de dizer poemas como tu. Mas... A ideia não é essa, a ideia é mesmo a partilha. Muito bem. Aproveito a tua neutralidade, o teu rosto oval, a tua beleza clara, para enviar notícias do bloqueio aos que no continente esperam ansiosos. Tu lhes dirás do coração o que sofremos nos dias que embranquecem os cabelos. Tu lhes dirás a comoção e as palavras que prendemos, contrabando, aos teus cabelos. Tu lhes dirás o nosso ódio construído, sustentando a defesa à nossa volta, único acolchoado para a noite florescida de fome e de tristezas. Tua neutralidade passará por sobre a barreira alfandegária e a tua mala levará fotografias, um mapa, 2 cartas, uma lágrima. Dirás como trabalhamos em silêncio, como comemos silêncio, bebemos silêncio, nadamos e morremos feridos de silêncio duro e violento. Vai, pois, e noticia com um archote aos que encontrares de fora das muralhas o mundo em que nos vemos, poesia massacrada e medos à ilharga. Vai, pois, e conta nos jornais diários ou escreve com ácido nas paredes o que viste, o que sabes, o que eu disse entre 2 bombardeamentos já esperados. Mas diz-lhes que se mantém indevassável o segredo das torres que nos erguem e suspensa delas uma flor em lume grita o seu nome incandescente e puro. Diz-lhes que se resiste na cidade, desfigurada por feridas de granadas, e enquanto a água e os víveres escasseiam, aumenta a raiva e a esperança reproduz. Escolhi este. Obrigado, Ricardo. Obrigado, muito bonito. Não conheço. Egito Gonçalves. Vou procurar. É sempre Tu terás melhor conhecimento do que eu, mas acho que Portugal é um país com uma riqueza poética. Não, Portugal é um país de poetas. Gigante. É um país de poetas. Haverá muitos outros países com uma enorme riqueza de poetas, mas acho que Portugal, para um país pequeno, tem de facto uma quantidade e qualidade. E edita-se muita poesia também. E por isso é que me faz muita confusão a poesia ser a par com o teatro. Parente pobre dentro Não, o género menos lido e menos comprado. Porque não faz sentido ser um dos mais editados, um dos mais publicados e não ser um dos mais vendidos. Ou não sequer ser lido. Portanto... Estás tu a contribuir também para... vamos tentar. Para contrariar essa realidade. Tentar. Ricardo. Muito obrigado. Obrigado por teres vindo e eu deixo as coisas depois todas na descrição. Bem, combinado. Obrigado. Boa. Obrigado. Está feito.